Fala galera, tudo bem? Eu sou o André Lucena e quero conversar com vocês se o Jorge Jesus vai sair do Flamengo ou não. Quero o comentário de vocês aqui embaixo. Se o Mister sair, quem seria um bom nome para substituí-lo? Já surgiu o nome de Marcelo Gallardo, que também está sendo sondado pelo Betis. Falaram até em Barcelona, tanto no Jorge Jesus indo para o Barcelona ou até mesmo o Gallardo. Vamos bater esse papo aqui no Resenha do Lucena, beleza? Tudo começa, pessoal, na saída do técnico Bruno Lages do Benfica. Perdeu para o Marítimo, já estava insustentável a sua colocação lá no Benfica. Ele saiu e depois disso, assim como Peterson Isidoro, correspondente da Rede TV lá em Lisboa, já havia noticiado em março, o Benfica já tinha esse plano com a saída do técnico de tentar contratar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ficou 6 anos lá no Benfica, de Portugal, conquistou 3 vezes o campeonato português, um bicampeonato que não acontecia há 31 anos pelos encarnados, então por isso tem toda essa idolatria dele no Benfica, que é de Lisboa, mesmo ele saindo do Benfica depois desses 6 anos e indo para o Sporting, que é o rival de Lisboa do Benfica. O Porto é o maior rival, né, do Benfica, mas o Sporting também, por ser de Lisboa, é também um dos rivais aí do time português. Lembrando que o Jorge Jesus chegou em junho do ano passado, ele está com 65 anos, e quando ele chegou no Flamengo em junho do ano passado, era contrato de apenas 1 ano. Logo que ele chegou, teve a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis contra o Atlético Paranaense. Ele sofreu aquela derrota para o Emelec lá no Equador, tendo escalado o Rafinha mais adiantado, o Rodinei de lateral direito acabou sofrendo muitas críticas por conta disso, mas depois eliminou o Emelec e depois disso deslanchou, teve o tempo, né, que ele precisava para trabalhar a equipe e começou a atropelar todo mundo, passou pelo Grêmio 5-0 na semifinal da Libertadores, ganhou a Libertadores depois de 38 anos, ganhou o Brasileiro. O Flamengo já estava há 10 anos de jejum, desde aquele título com Adriano Imperador e Petkovic. Então, por isso, todo esse sucesso do Jorge Jesus fez a imprensa, não só portuguesa com relação ao Benfica, a imprensa internacional colocar o nome do Jorge Jesus como um dos principais técnicos. Então toda saída que acontecia, não toda, mas algumas delas, o Jorge Jesus já era colocado como um técnico possível para reposição. Quando o Marcos Silva, também português, saiu do Everton, lá no campeonato inglês, na Premier League, um dos nomes era o Jorge Jesus, e ele sempre fica naquela, né? Ele não fala com relação à multa, a multa dele é baixa para clubes da Europa, 1 milhão de euros, se ele for, por exemplo, pro próprio Benfica. É pouco, né, essa multa, mas o Flamengo tenta segurá-lo. O Quique Setien, por exemplo, que é um técnico do Barcelona que está balançando, se ele sair, já especula-se também o nome de Jorge Jesus. A gente tem que ver, nessa época também de pandemia, de fim de campeonato, sempre rola muito essas especulações, né? Ele ficou 6 anos no Benfica e o presidente na época, Luiz Felipe Vieira, quando ele saiu, disse que o ciclo dele já havia acabado. 6 anos, bastante tempo no time, e também tinha a questão de não ter conquistado nenhum título internacional, então por isso que ele acabou saindo, né? Antes dele chegar no Flamengo, Atlético Mineiro e até o Vasco eram times que queriam o Jorge Jesus, não muito conhecido, o técnico não era muito conhecido aqui do público brasileiro, um pouco mais da imprensa, mas nem isso, não era tanto não. O Abelão, que estava antes do Jorge Jesus, teve uma avalanche de críticas, né? Todo mundo pedindo a saída do Abelão nas redes sociais, no Maracanã, naquela vitória por 3-2 contra o Atlético Paranaense no finalzinho, mesmo com aquela vitória, a torcida inteira pedindo a saída dele, os jogadores foram lá, abraçaram, ele tinha o elenco na mão, o elenco queria que ele permanecesse, mas ele acabou saindo, né? Vamos lembrar que de vez em quando surgem notícias
da possível saída do Jorge Jesus em setembro do ano passado, quando ele estava apenas 3 meses, que ele chegou em junho, estava apenas 3 meses no Flamengo, já estava começando a ajeitar o time, indo muito bem no Campeonato Brasileiro e na própria Libertadores. O jornalista português Rui Santos, comentarista do canal de televisão SIC Notícias, lá em Portugal, disse que o Jorge Jesus sairia no começo de 2020 por conta da violência na cidade do Rio de Janeiro. E aí todo mundo até se perguntou, poxa, mas ele já não sabia desses problemas estruturais, digamos assim, do Brasil quando ele veio para o Flamengo, né? E aí o Jorge Jesus negou, em entrevista ao Esporte Espetacular da TV Globo, disse: se um dia eu tiver que sair do Flamengo, nunca será por causa disso, nunca por causa da violência, né? Agora a pandemia também foi outro fator especulado sobre a saída do Jorge Jesus, lembrando que ele havia sido diagnosticado com o novo coronavírus, depois refizeram o exame, acabou não dando, ele foi para Portugal na paralisação, na quarentena, para ficar mais perto da família, né? E aí especula-se também, como o país europeu está sofrendo menos que o Brasil com a Covid, especulou-se que o Jorge Jesus fosse ficar lá, mas mês passado ele anunciou a renovação por mais um ano, até junho de 2021, com o Flamengo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, a saída do Jorge Jesus seria péssima para o Flamengo. Eu até achava que na época o Abel Braga não deveria ter sido demitido, que ele poderia ter conquistado, de repente, até o Brasileiro. Não sei se a Libertadores, se ele tivesse permanecido do Flamengo, mas veio aquela avalanche de críticas. Jorge Jesus veio e mudou completamente o time. Desde 1962, 1963, aquele Santos do Pelé, um time brasileiro não conquistava a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Então, o feito que o Jorge Jesus conseguiu, obviamente que com os jogadores, com o impulso da torcida, com a comissão técnica, mas o feito que ele conseguiu foi algo inacreditável, que entrou para a história. Então, até por conta disso, ele mereceu sim essa valorização na renovação de contrato, né? Jogou de igual para igual com o Liverpool no Mundial. Para mim jogou de igual para igual, muitos até falavam que seria um atropelo, para mim não foi, e tem condições sim. Eu até achava que o São Paulo e o Flamengo, que eram times que vinham muito bem antes da parada da quarentena, achei que poderiam sofrer um pouquinho mais na volta, mas o Flamengo já voltou, já está voando novamente. Então o Flamengo, seguindo nesse ritmo, tem tudo para ganhar a Libertadores de novo e para fazer um jogo de igual para igual com um time europeu, caso seja o europeu na final do Mundial, e conquistar sim o Mundial, né? E para o lugar do Jorge Jesus, comentem aqui embaixo quais nomes poderiam repor, né, o Jorge Jesus. Para mim hoje, acho que só Marcelo Gallardo mesmo, do River Plate, que para mim é um excelente técnico, tem apenas 44 anos, está há 6 temporadas no River Plate, pegou um time numa reconstrução absurda. O River havia caído para a Série B, ele ganhou 12 títulos, inclusive as Libertadores de 2015 e 2018. Então o Gallardo para mim seria uma excelente reposição do Jorge Jesus. Obviamente precisaria de tempo, ele é muito identificado, ele manda, né, lá no River Plate, foi jogador de lá, ídolo de lá, está lá há 6 anos, então ele tem 44, está como técnico desde os 38 anos. Então acho que seria bom para ele também novos ares. De repente ele faria uma ponte no Flamengo antes de ir para um grande clube da Europa, e não seria impossível não. Um Gallardo ir direto para um Barcelona, um lugar do Quique Setién, já que Tata Martino, por exemplo, foi técnico recentemente do Barcelona, né? Mas estão especulando que o Betis deseja contratar o Gallardo. Desculpa, para mim, se ele for sair, se o Jorge Jesus realmente sair, ele deveria vir para o Flamengo ou ir para um grande clube europeu. O Betis, para mim, é muito pouco para ele. Lembrando que o Pep Guardiola, o espanhol, reclamou no último prêmio da FIFA, falando, poxa, que os 3 finalistas foram o próprio Guardiola, Jürgen Klopp, alemão do Liverpool, e também o Maurício Pochettino, argentino, que era do Tottenham, perdeu a final da Liga dos Campeões, e depois saiu. O Guardiola disse o seguinte:
Precisamos ver o futebol sul-americano. Parece que existe apenas a Europa no mundo. Ele reclamando isso, que técnicos que não trabalham em times da Europa nunca estão lá. O Galhardo estava entre os 10 melhores técnicos do mundo nessa disputa, mas na final mesmo acabou ficando Guardiola, Klopp e o Pochettino. E aí, para você, a saída do Jorge Jesus seria uma perda irreparável como para mim? Comenta aqui embaixo e fala também quem seria uma boa reposição caso realmente o Mister saia. Galhardo, pode colocar outros nomes aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deu seu joinha, dê o seu joinha, ative o sininho, inscreva-se no canal para a gente conversar mais aqui no Resenha do Lucena, beleza? Valeu!